Olá, muito bom dia, graça e paz. Queridos, hoje nós vamos abordar um assunto que eu sou apaixonado há muitos anos. E o problema é que eu não conhecia e eu não entendia que para todo chamado há o processo do tempo, né? Eu queria ler com você a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, um texto bem conhecido, aonde o Senhor ele disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa dos seus pais, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Eu, nesse texto, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, a disponibilidade de Abraão, a obediência de Abraão em seguir Jesus. Quando Jesus o chama, ele obedece, né? Só que penso eu que não foi de imediato. Abraão teve um tempo para amadurecer a ideia. Ele deu a palavra para o Senhor: Senhor, eu vou. Mas eu creio que houve um tempo de preparação, um tempo de maturação naquele período ali, porque era algo muito sério. Deus conhecia o coração de Abraão. E outra coisa que me chama a atenção é quando ele fala: olha, eu farei de você um grande povo. Eu abençoarei, né? Eu farei de você um grande povo, abençoarei, o tornarei famoso, o seu nome, e você será uma bênção. E Deus ainda fala mais: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, o que nós precisamos entender é o quê? Que Deus, nesse período, ele teve que trabalhar algumas características no coração de Abraão, sentimentais. Primeiro, quando Deus fala de tornar grande, Deus trabalha na vida de Abraão a questão da soberba, né? Deus fala: olha, eu tornarei o seu nome famoso, conhecido. Então, assim, nos dias de hoje, se Deus fizer uma proposta dessa, qualquer um de nós, o que vai acontecer? Muitas vezes, se Deus não nos tratar, vai entrar a soberba, a arrogância, né? Tudo isso pode acontecer nas nossas vidas. E Abraão, pelo que nós vemos no desenrolar aqui, Deus vai trabalhar na vida de Abraão na caminhada. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Deus ali está mudando algo também. Deus está mudando a sua personalidade. A personalidade de Abraão, ela é mudada. Quando Deus faz essas promessas a Abraão, nós entendemos que o Senhor também, quando muda o nome de Abraão ali para Abrão, que ele muda a personalidade de Abraão, Abraão já não pensa mais como ele pensava. Abraão já não age mais como ele agia. Abraão, naquele momento, ele passa a ter visões de um mundo espiritual que talvez ele não tivesse. Por exemplo, ele sabia que sobre os seus ombros estaria o peso, né? O peso de exercer uma fé a ponto de mudar o mundo. Porque quando fala: ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão não ia ser exemplo simplesmente para os seus mordomos, seus criados. Abraão ia ser um exemplo para todo mundo, como é. Por isso é considerado o pai da fé. Então, querido, todo chamado, como eu coloquei aqui, é o chamado. E
as pessoas terão o mesmo chamado. Isso talvez seja o maior problema hoje, porque, veja bem, vem comigo, o maior problema hoje é que tem muitas pessoas que têm chamados. Por exemplo, vou falar do meu bispo, da minha liderança. O bispo Timóteo, muito cedo, ele teve um chamado, né? Ele foi um chamado para ser pastor, líder de uma grande igreja, junto com a sua família, a bispa Nilda, suas filhas, a pastora Jennifer Nilker, né? E seus genros. Mas pode ser que os genros não tenham o mesmo chamado que o bispo. Pode ser que os seus filhos não tenham o mesmo chamado que ele, mas a bispo. É aí que nós precisamos entender o desenrolar da coisa. Dentro da igreja tem muitas pessoas, né? Como eu escrevi aqui, alguns são chamados para apóstolo, outros para bispo, outros para pastores, outros para evangelista, diáconos, intercessores e por aí vai, irmãos. Outros com os dons de cura, milagres e maravilhas. Mas uma coisa que eu tenho percebido dentro da igreja, a falta de ousadia. Nós precisamos ser ousados. Agora, quando nós falamos em chamado missionário, nós vemos que a igreja está cheia de muita gente preparada. Nós vemos que as igrejas estão cheias de gente preparada. Mas o que acontece? As pessoas estão se sucumbindo o seu chamado ao medo de perder o seu conforto, né? O medo de perder o ganho de seus recursos financeiros, o medo de abandonar seu carro, o medo de muitas vezes largar sua família e depois elas irem. Outra coisa que eu quero falar para vocês, muitas vezes o chamado missionário é uma passagem só de ida. E eu quero contar algo aqui que na época mexeu muito comigo. Pastor Neto da igreja sede lá na Fama, ele fazia um trabalho na África, e a África, como todos sabem, é um lugar onde muitas vezes já teve aquelas epidemias lá de ebola, né? Malária, não sei se foi epidemia, mas outras doenças, e ele contraiu uma dessas doenças, eu não sei qual foi, mas ali ele só foi. Eu não sei se o corpo dele veio para o Brasil ou se foi sepultado lá, mas muitas vezes nós temos que fazer essa escolha e obedecer o chamado de Deus. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, queridos, não se prenda ao púlpito de uma igreja. E muitas vezes nós colocamos a liderança até meio que sem graça, porque tem tantos líderes e muito acham que os chamados delas foram para estar servindo no altar. Queridos, eu tenho 30 anos que eu congrego nessa igreja. Eu nunca recebi um convite para ser, no passado, para ser diácono, para ser intercessor. Hoje eu sou intercessor da igreja e eu quero dizer para você, eu não sei se foi o tempo de Deus ou foi erro das pessoas, mas o meu chamado agora para ser intercessor da igreja foi algo maravilhoso. É algo que não é fácil. Você ser intercessor é você botar a espada e o escudo na mão e defender a igreja, defender a verdade da Bíblia, defender a regra de fé que você professa e defender aqueles que vão subir naquele altar. Não é fácil ser intercessor. Se você estiver levando também esse ministério de qualquer jeito, tome cuidado. Você pode estar atrapalhando o lugar de um guerreiro que está pronto, e você pode colocar os seus companheiros em dificuldade. Seja ousado, seja um intercessor, levanta a sua espada. Não seja, muitas vezes, não deixe que pessoas venham te intimidar, não seja intimidado por pessoas, mas tenha certeza e convicção de que esse chamado é de Deus, sabe? E muitas vezes eu costumo falar isso aqui, a rejeição do homem não anula o chamado de Deus na sua vida. Levanta nesses dias, vamos andar, sabe? Outra coisa que eu quero dizer para você, todo chamado
ele passa pelo sacrifício. Eu quero colocar 3 tópicos aqui, por exemplo, que resulta no chamado de uma pessoa bem-sucedida. 3. Primeiro motivo, o amor pelo Senhor e pela sua obra. Se você não tiver isso, saia fora. Você vai morrer nas trincheiras da batalha. Outra coisa, segundo ponto, você vai ter um chamado bem-sucedido quando você se desprender da sua própria vida em favor de outros. Como eu contei a história do pastor Neto aqui, que ele agradou o coração do Senhor Deus, mas não retornou para o seio da sua família com vida. Certa vez eu ouvi uma história contada que um missionário, acho que em inglês, não sei se foi John Wesley, quando ele morreu, ele era missionário, eu não sei se na China, na Índia, na África, mas eu só sei, eu li a história faz muito tempo, eu esqueci. Brigavam, a Inglaterra brigava porque ele era inglês, né? A sua pátria era a Inglaterra, mas o povo onde ele era missionário também contendia pelo corpo, para ser enterrado lá. E eu não sei se eu estou enganado, parece que eles fizeram o quê? Sepultaram o coração dele na sua pátria de nascença, mas o coração foi sepultado na pátria por adoção, que foi um desses países que ele era missionário. Então o que eu quero dizer para você com isso? Se você não estiver disposto a perder a sua vida, não apaixone por esse chamado missionário. Terceiro e último, você só vai ter um chamado bem sucedido quando você conseguir amar o próximo em uma profundidade tamanha que você não se enxergue mais, que você não consiga mais ver a sua vida, que você já não consiga ver você, mas que você consiga só enxergar o próximo, aqueles pelo qual você ora, pelo qual você apaixonou, sabe? E se você tem esposas e filhos que têm o coração em Deus, que estão também imbuídos nesse chamado, eles também têm que ter as mesmas visões, os mesmos sentimentos, né? Porque o chamado, meu querido, chamado é sonho, chamado é sonho. O chamado também passa pelo teste do tempo. Você não vai ouvir um chamado de Deus hoje, sair amanhã, não é assim. Há um período de preparação, há um período de oração, de Deus, de você questionando e Deus respondendo, portas abrindo, mantenedores se levantando e ajudando. Eu quero falar para você a vida de José, que está lá em Gênesis 37, de 5 a 11, a Bíblia fala que José, quando contou os sonhos dele para os seus irmãos, não se abriu as portas de um palácio, mas se abriu um buraco, aonde ele foi colocado como escravo. José foi humilhado, José foi chicoteado, vendido como escravo. A José, quando ele foi vendido, não se abriu as portas do rei de Faraó, mas sim as portas de uma prisão. Agora, o que eu quero dizer para você, José passou por esse período de maturação, de sacrifício, mas um dia ele foi elevado ao propósito de Deus, do buraco a ser o governante maior do Egito, abaixo só de Faraó. Elcana, quando Elcana orava, a palavra de Deus diz em 1 Samuel 1, de 3 a 7, que quando Elcana subia para oferecer o sacrifício anual, ele oferecia para Penina, para os seus filhos, mas para Ana ele oferecia uma porção dobrada, porque a Bíblia falava que ele o amava, sabe?
Aqui eu vejo que, qual era o propósito de Elcana? Era Ana. E a Bíblia diz que Ana já estava perante Eli, sendo humilhada, incompreendida, injustamente, porque quando ela orava, o próprio profeta falou: mulher, você é embriagada essa hora do dia? Ele falou: não, sou uma mulher de espírito atribulado. E naquele momento aquela mulher fez uma oração com tanta intensidade que ela ofereceu o seu filho: Senhor, se o Senhor me der graça, eu o levarei para a tua casa e navalha não passará sobre a sua cabeça. Quem foi Samuel? Da vergonha enfrentada pela mãe e a humilhação da rival, mas o sacrifício de um pai amoroso. A resposta foi um filho, um profeta de governo para Israel. Sabe, queridos, muitas vezes o sacrifício nós temos que entender. Muita gente murmura, debate, questiona: por que eu? Por que é comigo? Ontem eu estava assistindo Paulo de Tarso. Eu fiquei maravilhado, porque aquele homem apanhava, era chicoteado, e quando ele vai falar ali com o prefeito da prisão, que era responsável pela prisão, ele falava: o que eu vejo é um homem velho, encurvado e acorrentado. Paulo, ele andava encurvado de tanto que ele foi açoitado nas costas, a coluna dele teve algum problema. E eu vejo que muitos de nós, o quanto nós somos cristãos que reclamamos de qualquer coisa, murmurando: Senhor, por que eu? Por que comigo? Por que comigo? Ao invés de colocarmos na brecha, na oração. Paulo aqui, Lucas fala, quando Lucas foi ter com Áquila e Priscila, Lucas fala para eles, fala assim: olha, já vi aquele homem passar por muita coisa, chicoteado, esbofeteado, mas nunca vi levantar o dedo, a voz contra quem o oprimiu. Esse é o segredo. A Bíblia fala que nós seremos levados como ovelha ao matador todos os dias. Então todos os dias Deus nos dá a oportunidade de não murmurarmos. Agora eu quero falar de alguém que de príncipe, filho do Deus eterno, não poupou a sua própria vida, mas veio, nasceu entre nós, viveu como homem natural, mas mesmo sabendo que no mundo espiritual era de uma linhagem real. Esse homem era Jesus. Jesus andou por aqui, cuspido, humilhado, caluniado, pregado numa cruz, mas no terceiro dia o propósito se cumpriu. Jesus ressuscitou e está até hoje entre nós. Todo chamado passa pelo processo da maturação ou tempo. Essa maturação que produz alguns testes em nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Aí você pode perguntar: que teste é esse? Sacrifício e obediência. Eu quero deixar essa mensagem para nós nessa manhã. Eu quero deixar essa mensagem para você. Eu quero deixar essa mensagem para a minha vida e para a vida daqueles que estiver nos assistindo. Eu só quero pedir a você que você compartilhe essa mensagem com as pessoas que você acha que tem um chamado, ou que até hoje não entendeu o propósito de estar na casa de Deus. Envie essa mensagem para eles. E o YouTube só vai postar os nossos vídeos se você também. Eu não estou aqui com um propósito de bens financeiros, irmão. Meu propósito aqui é evangelizar, é falar da Bíblia. Eu jamais usaria a minha fé, usaria o que eu acredito para ganhar dinheiro.
Jamais. Eu oro para que Deus me dê saúde e força para que eu possa trabalhar no meu trabalho que eu tenho. Mas por que eu peço para você compartilhar, curtir esse vídeo aí, para que o YouTube possa fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas? Porque enquanto muitas pessoas estão esperando a oportunidade no púlpito, eu escolhi botar a minha cara aqui. Eu escolhi colocar aqui a minha intimidade, a minha família, sabendo que aqui nós podemos ser criticados, nós podemos ser mal compreendidos, mas eu tenho certeza que se algumas poucas pessoas já ouvir essa mensagem e isso gerar vida, gerar transformação na vida dela, eu já estou feliz, estou muito alegre. E muitas vezes as calúnias, os levantes, as críticas, isso é pequeno em meio às pessoas que forem transformadas através dessa mensagem. O Falando de Bíblia volta sexta-feira. Sexta-feira também nós teremos uma live aqui no nosso canal. Uma live, nós vamos estar orando por famílias e orando por milagres. Nós cremos que nesse tempo, Deus quer libertar pessoas dos vícios. Deus quer libertar pessoas, oh meu Deus, do câncer. Deus quer libertar pessoas da depressão. Deus quer livrar você de toda sorte de espírito maligno e de toda doença maldita no corpo. Nós estaremos aqui, meia-noite, nós estaremos retornando do monte. Nós vamos subir às 10 horas ao monte, vamos ficar até a meia-noite. À meia-noite nós começamos nossa live de adoração, palavra e oração pelas famílias. Peço a você, agora, em sexta-feira, agora, essa sexta-feira. Hoje é quarta, amanhã é quinta, na sexta-feira estaremos aqui. Final de semana, continuamos os trabalhos da nossa igreja, eu e minha casa servimos o Senhor Jesus. Eu e minha esposa somos intercessores na igreja. A minha filha, ela faz parte do ministério de adoração e da mídia da igreja. Então assim, nós nos envolvemos no final de semana nos trabalhos da igreja. Estamos envolvidos. Ontem, terça-feira, tivemos um culto de oração maravilhoso. Você está convidado todas as terças-feiras para participar do culto. Começa às 8, Igreja Luz para os Povos de Vila Pedroso. E também no domingo nós teremos 2 cultos. Teremos um culto pela manhã, que começa às 9 horas em ponto. Um culto de adoração, um culto de louvor, de palavra, uma palavra abençoada. Eu quero fazer um convite para você e para a sua família estar cultuando o Senhor conosco ali. Se você chegar lá e falar assim, olha, eu vi lá no canal e eu vim para a igreja. Eu sempre sento do lado direito, na hora que você entrar, eu sento nas primeiras cadeiras da frente. Pode me procurar lá. Vou estar mesmo esse velhinho barbudo aqui, cabelo branco. Estarei lá do mesmo jeito, sou fácil de ser reconhecido. Venha cultuar o Senhor conosco. Eu quero desejar a você uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira cheia do poder de Deus. Eu quero desejar para você nessa manhã abundância de viveres de Deus na sua vida. E eu quero mandar aqui também uma mensagem para aqueles que estão desviados, aquelas pessoas que acham que não se encaixam em igreja nenhuma. Nós estamos ali, uma igreja que ama você. Estaremos ali com um grupo de pessoas para te recepcionar. Temos um cafezinho, temos recepcionistas. Estamos lá como intercessores. Se precisar de uma oração, estaremos lá. Quero desejar a você um dia abençoado. Fique com Deus. Jesus, toma essa família nas tuas mãos. Toma todos os ouvintes desse canal, Pai. Em nome de Jesus, alcança as suas vidas, alcança as suas famílias. Senhor, não deixe, meu Deus, eles terem esse pensamento muitas vezes distorcido da tua casa, da tua igreja, do que é viver no Senhor. Viver no Senhor é viver uma novidade de vida, é viver, Pai, o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Senhor, o Evangelho é promessas novas para as famílias, para as nossas vidas.
Em nome de Jesus, alcança essas pessoas que nos ouvem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.